Quero ser policial, mas não conheço bem a atividade policial. Na verdade, não sei nem que tipo de policial quero ser. Pois é, se você quer ser policial e quer descobrir a sua verdadeira vocação, nós vamos falar sobre isso agora. Não perca! Hoje vamos falar um pouco sobre atividade policial. Todos nós, quando em algum momento da nossa vida, acho que já pensamos em ser policial, porque essa atividade de polícia está muito ligada à questão aí até de super-heróis. Quem não gosta aí de um filme de super-herói, da Marvel, enfim, dos que vem passando por aí. Mas é uma atividade muito procurada, por sinal. O policial hoje, ele exerce uma função de extrema importância para a sociedade. E isso acaba inspirando em muitos jovens essa vocação, esse interesse. Mas, às vezes, as pessoas não sabem o que um policial faz. Olha, como assim que o policial faz? Todos nós sabemos, o policial da segurança. Mas no nosso país, nós temos algumas diferenças nas instituições. E isso traz uma certa dúvida. O que é polícia militar? O que é polícia civil? Guarda municipal? Polícia federal? Enfim, a nossa ideia hoje, o Direito de Questão, é justamente explicar a diferença dessas polícias, dessas instituições, e fazer com que você que esteja nos assistindo, que esteja interessado numa carreira policial, possa se decidir entre uma delas. Pois bem, na nossa Constituição está lá esculpido as diferentes instituições de segurança pública. Então nós temos lá Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, que é extinta. Nós temos as polícias estaduais, a Polícia Civil e a Polícia Militar, os bombeiros militares e, mais recentemente, a Polícia Penal. O que faz cada uma delas? Primeiro, nós temos que diferenciar por uma questão de competência, uma de outra. Então, nos crimes que são considerados crimes federais, atua sempre a Polícia Federal. E é por isso também que vai para a Justiça Federal. Então, nós temos, diversas ações envolvendo Polícia Federal, mas a Polícia Federal tem uma competência. Ela não trabalha em tudo. Então, vou dar um exemplo para que vocês possam entender. Uma discussão entre marido e mulher que vai para a delegacia, quem vai tratar disso é a Polícia Civil. Já, por exemplo, um crime de tráfico internacional que envolve países territoriais, quem vai tratar disso é a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal ela tem uma competência muito, vamos dizer assim, restrita. E os demais crimes, quem trata é a Polícia Civil. A Polícia Federal também é uma polícia judiciária. O que quer dizer isso? Justamente, ela serve como base para as investigações nos inquéritos policiais federais, que vai dar sustentação para essa investigação vai dar sustentação para um processo na esfera federal. Aí nós temos as polícias estaduais, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Qual é a grande diferença? A Polícia Militar ela vai trabalhar de maneira ostensiva, então ela trabalha o quê? Com fardamentos, Vocês veem os policiais militares, eles estão lá fardados, eles fazem rondas, patrulhamento ostensivo. Já a Polícia Civil não, ela não utiliza fardas, ela em alguns setores existe até uniformes, mas a essência da Polícia Civil é justamente a investigação, porque ela também é uma polícia judiciária, mas de competência estadual. Então, Polícia Judiciária Federal, Polícia Judiciária Estadual. E, no caso, a Polícia Militar como polícia ostensiva estadual. E nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que também é uma polícia ostensiva. Eles não usam fardamentos, mas têm uniformes. E que faz o quê? O policiamento ostensivo nas rodovias federais. E por último agora nós temos a Polícia Penal, que foi uma polícia instituída justamente para trabalhar no sistema penitenciário. Bom, eu exerci na área de segurança pública por um bom tempo 2 cargos. Eu entrei como investigador de polícia aqui no estado de São Paulo e depois como delegado de polícia. E hoje eu vou falar um pouco sobre a função do investigador de polícia. Aqui no estado de São Paulo está próximo aí de abrir um novo concurso
E o cargo de investigador é sempre um cargo assim, muito concorrido, na verdade. O que faz o investigador de polícia? Bom, o próprio nome diz, né? Ele investiga. Pois é a essência do investigador de polícia é justamente investigar. Mas não só o investigador investiga. Todo policial civil ele tem que ter, na sua essência, né, justamente essa capacidade investigativa. Desde o escrivão de polícia, que muitas vezes está fazendo um atendimento, está ajudando juntamente com o delegado, né, de colher uma oitiva. Então, essa essência da investigação, ela é peculiar de todo policial. Mas esse cargo investigador de polícia tem como essa atribuição específica. Então, muitas vezes, ele vai, em determinados casos, por exemplo, ele vai cumprir aquelas ordens de serviços dadas, né, pelo delegado de polícia, que é identificar a autoria de um crime, né, que é muitas vezes colher provas, que é ir ao local do crime, ajudar, né, a arrecadar as provas, por exemplo, num caso de homicídio. Então existe lá um homicídio, naquele determinado momento tem lá uma preservação de local, e essa preservação de local ela é muitas vezes feita pela Polícia Militar, porque é a Polícia Militar que recebe esta informação. Num primeiro momento, ela vai no local, preserva o local, tá? E em seguida faz a comunicação para a Polícia Judiciária, que vem logo depois com a sua equipe, o delegado de polícia, o investigador, a perícia, para fazer então os trabalhos de polícia judiciária. Então, se você, por exemplo, tem vocação para investigação, se você tem uma vocação para trabalhar, né, muito mais numa situação mais discreta, obviamente que você deve procurar a Polícia Civil. Agora, se você tem uma vocação para trabalhar de uma maneira mais ostensiva, para trabalhar fardado, né, por exemplo, então você deve procurar a Polícia Militar, concursos da Polícia Militar. Dentro da Polícia Militar, por exemplo, você pode ingressar como soldado, né? E aí você vai até galgando os cargos de praça, soldado, sargento, chega até subtenente. Ou você pode também já ingressar numa escola de formação de oficiais, e aí desde aspirante até o cargo máximo de coronel. Já na Polícia Civil, se você ingressa como investigador de polícia aqui no estado de São Paulo, você tem lá, é dividido em classes, né? Você já entra como terceira classe, aí tem segunda e primeira classe, e depois classe especial. Mas você vai ser sempre investigador de polícia. Se você quer, por exemplo, ser um delegado de polícia, como foi o meu caso, ingressei como investigador e depois passei para o cargo de delegado de polícia, também é através de concurso. Você pode, mas aí você vai prestar um outro concurso e vai então seguir a carreira de delegado de polícia. A carreira de investigador é uma carreira muito bonita. É uma carreira, obviamente, que ela acaba sustentando a Polícia Civil do ponto de vista das elucidações. Toda carreira, quando você escolhe, obviamente, você tem, né, já despertou dentro de você algum interesse, que nós chamamos de vocação. Mas ser policial, nesse país principalmente, né, você tem que estar preparado para algumas coisas, né? O nosso país, a polícia... Bom, primeiro que a polícia ela já diz o não, né? Ela é o não da sociedade. Então é a polícia que vai limitar as ações das pessoas. Através da legislação, a polícia vai fazer cumprir. Então a polícia já não é muito bem vista mesmo. E principalmente no nosso país, porque o brasileiro, ele por si só não é ele não é tido como cumprir regras, né? Aqui a questão de valores no nosso país é diferente, por exemplo, de outros países, como a Europa. Se você for comparar, por exemplo, não vamos falar de Europa, mas se você comparar a nossa sociedade como a sociedade japonesa, nós vamos ver que a questão de disciplina é muito diferente de uma da outra. Mas, enfim, se você tem lá dentro de você essa vocação, né, de ser policial, essa inspiração para ser policial, você tem que saber qual é a instituição que você quer entrar. Então tem que imaginar o que você quer. E quando você estiver exercendo sua profissão, é exercer a profissão com bastante responsabilidade. Porque ser policial não é usar uma arma na cintura e achar que pode tudo, é muito pelo contrário.
A responsabilidade é muito maior, porque você é cobrado, né, da sociedade. Você é cobrado para agir e quando você erra, você é extremamente cobrado. Mas eu falo isso não é num tom de pessimismo, muito pelo contrário. É dizer que aqueles, né, que essa chama, né, esteja acesa de ser policial, devem sim procurar o seu objetivo, devem sim realizar os seus sonhos. E não é tão simples ser policial no nosso país, até porque é através de concurso, e os concursos são extremamente concorridos. O lado bom é que você tem lá um emprego, né, uma certa estabilidade de um emprego público, e isso também faz com que muitas pessoas procurem ser policiais, porque por conta da própria estabilidade. Mas, mais do que isso, ser policial é estar disposto, muito disposto, né, a servir a sociedade. Todo momento, 24 horas. É exatamente isso. Você vai trabalhar 24 horas, porque se você é policial 24 horas. Você tem o dever de agir a todo momento. A todo momento que você presenciar, né, alguma situação de crime, você deve agir. Lógico que esse dever de agir, tá, aí em cada momento deve ser de uma maneira, porque você também não pode, não é porque você tem o dever de agir, né, que você vai colocar em risco a sua vida de maneira desnecessária. Então tudo tem que ser, o agir é agir com inteligência. É isso que nós falamos. Mas você tem que agir em qualquer momento que você estiver, que você presenciar, né, algo criminoso, você tem que agir. E com o tempo você vai saber como agir. Você tem que estar preparado para esse tipo de situação, você tem que estar preparado para lidar, né, com uma sociedade que chega até você, muitas vezes contaminada por diversos aspectos. As pessoas que estão lá, sejam os criminosos ou sejam vítimas, e são diferentes. Quem chega como criminoso chega numa situação, quem chega como vítima chega numa outra situação. E você tem que estar preparado para atender essas duas pessoas. Você tem que estar preparado para entender que, independente de vítima, independente de criminoso, todos são seres humanos e todos estão ali sobre a legislação. E você, como policial, você deve cumprir a lei. Você não pode exercer, né, fazer justiça com as próprias mãos, por mais que você tenha vontade, muitas vezes, de fazê-lo. Você tem que entender que você tem que estar sempre ao lado da lei. Sempre. Ao lado da lei, sempre. E, muitas vezes, mesmo fazendo as coisas certas, mesmo ali trabalhando corretamente, muitas vezes você não é reconhecido. Mas o grande reconhecimento, ele tem que partir de você mesmo. De acreditar que o que você vai fazer como policial vai fazer a diferença na vida de alguém, na sociedade, na vida do próximo. E quando você entende realmente isso, você realmente vai saber o que é ser um policial. E aí você vai estar feliz na sua profissão. Isso que é muito importante. Então a escolha de uma carreira, não só de um policial, ela não pode partir por algumas coisas que às vezes a gente vê. Né? Às vezes, eu dando aula, tá, em alguns cursinhos, a gente pergunta por que você quer ser policial, e muitas vezes as pessoas falam, olha, eu quero andar armado, eu quero isso. Não, isso não é motivo para alguém ser policial. Dentro de você tem que ter muito mais que isso. Dentro de você tem que ter algo diferenciado, que vai fazer com que você entre na sua carreira e chegue até a sua aposentadoria, até o último, vamos dizer assim, e você, ao final, você possa ter a satisfação, né, de ter cumprido o seu dever, de ter escolhido a profissão certa. Mas, ainda dentro da Polícia Civil, existem outras carreiras. Tem, por exemplo, a de escrivão de polícia. Também uma carreira extremamente importante. Essa carreira, a gente costuma dizer que o escrivão de polícia é o braço direito do delegado, porque ele está sempre ali ao lado, né, do delegado de polícia, colhendo as oitivas, né, ajudando dentro do inquérito policial, fazendo o seu trabalho. Né, seria, vamos dizer assim, né, junto com o delegado de polícia, eles vão trabalhar para que também conjunto com o investigador, né, para colher todas as provas diante de um crime, para que possa fazer aí, depois no segundo momento, entregar para a justiça aquele inquérito policial
bem elaborado, né, bem investigado, para que assim cumpra o seu papel. Lá já na segunda fase, o titular da ação penal, que é o promotor de justiça, possa fazer o papel da acusação, com bastante também eficiência. Então são os cargos dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, principais, são delegado de polícia, escrivão de polícia e investigador. Não que os demais cargos não sejam importantes, são. Nós temos ainda agente policial, nós temos carcereiro, agente de telecomunicações, papiloscopista, auxiliar de PAP, aí nós temos ainda na polícia científica, nós temos o perito criminal, que dentro do estado de São Paulo nós temos a Polícia Civil, a Polícia Científica, que já foi da Polícia Civil e acabou hoje tendo um departamento próprio, vamos dizer assim, ela é autônoma, né? Mas, por exemplo, na Polícia Federal, a Polícia Científica da Polícia Federal, ela está dentro da Polícia Federal, tá? Aqui, no caso do estado de São Paulo, não. A Polícia Científica é separada da Polícia Civil, tá? Do ponto de vista de autonomia, tá? E esse quadro todo, com essas carreiras, sendo cada um exercendo sua profissão, a seu cargo, dentro do seu espaço, vamos assim dizer, né? Com dedicação, com responsabilidade, faz com que a polícia possa oferecer um serviço de qualidade para a sociedade. Cada vez mais a tecnologia está nos ajudando. Quando eu ingressei, por exemplo, na polícia, em 1991, nós sequer, né, imaginávamos, né, a possibilidade de termos celulares, né, não sabíamos nem o que era isso. Hoje nós temos um monitoramento, por exemplo, praticamente 24 horas em todos os lugares. Quantas vezes a tecnologia nos ajudou, né, com filmagens, enfim. Hoje nós temos capacidade tecnológica de identificação através de uma colheita de datiloscópica com muito mais precisão do que nós tínhamos no passado. A tecnologia está a nosso favor hoje. Então, aliado a uma boa tecnologia, aliado ainda a uma vocação, né, de um profissional, nós vamos ter com certeza um resultado melhor. Mas é isso. Você aí que está interessado em ser policial, e agora estamos mais uma vez próximos de abrir concursos, tenho certeza que concursos públicos sempre abrem para todas as polícias, tá? Sempre vai ter concurso público. Então não espere abrir o edital, já se prepare de antemão com os editais anteriores, que geralmente se repetem, se prepare, estude, se dedique, porque o concurso ele é concorrido e só vai passar realmente quem se prepara para isso. E aí vem uma grande questão também. Muitas vezes as pessoas não passam nos concursos e acabam desistindo, né? Mas a desistência, ela passa justamente pelo mau preparo. Se você não se preparou de uma maneira adequada, obviamente você não vai ter um bom resultado. E aí você acaba desistindo. E lá na frente você se frustra, porque você fala, eu poderia ter sido policial, tá? Não passei. Então, que isso não aconteça com você. E para não acontecer com você, você tem que se preparar para isso, preparar para o concurso. Então, primeiro, decida qual a carreira que você vai escolher. Olha, sou formado aqui no caso de São Paulo, para ser investigador de polícia e para ser escrivão de polícia, tem que ter curso superior. Você tem curso superior, então você já pode se inscrever num concurso quando ele estiver aberto. Então, a primeira questão. Ah, mas eu quero ser então delegado de polícia. Para ser delegado de polícia, você tem que ser formado em direito, né? E tem outros requisitos em relação à atividade jurídica. Escolhendo, então, a sua carreira, se dedicando de uma maneira bem disciplinada, né, diuturnamente, com certeza você estará preparado para um concurso, quando esse concurso chegar. E aí você vai ter lá, né, um resultado e um sucesso, e vai ingressar, com certeza, nos quadros aí da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, ou da Polícia Federal. Então, boa sorte para você. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais sobre as nossas instituições de segurança.